Pega a sua Bíblia, vamos ler um versículo. Versículo que está no livro do apóstolo João, Evangelho de João. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Livro do apóstolo João, denominado o apóstolo do amor. Quantos estão apaixonados aqui? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Tem muita gente que não diz amém. Quantos estão apaixonados? Diga amém. Amém. Então fala, Senhor, eu estou apaixonado pelo Senhor. Aleluia. Melhor. Quando a gente fala em amor, a atmosfera muda, né? Porque o Senhor é amor. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes de nós lermos o versículo, deixa o dedinho aí marcado. Abra sua Bíblia no livro de Coríntios. Coríntios capítulo 1, se não me falha a memória, verso 21. Deixa eu ver. Isso, Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 21. Para quem ainda não achou, eu vou ler a palavra que diz assim, ó: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, mas aprova Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Amém? Amém. Pregação é uma coisa bem lógica, né, irmãos? Às vezes nós estamos esperando algo, esse algo não vem. O pastor pega o microfone, ele não sabe nada da sua vida, ele começa a falar da sua vida e você fala: alguém fuxicou da minha vida para o pastor hoje, né? Isso significa a loucura da pregação. Verso 21, 16, 21. João 16, 21. Todos acharam? A mulher, quando está para dar luz, sente muitas aflições, alguma distristeza, amém? A mulher, quando está para dar luz, sente muitas aflições, porque é chegado a sua hora. Mas depois de ter dado a luz à criança, já não se lembra mais da sua aflição, pelo prazer de ter trazido um homem no mundo. Amém? Podemos assentar. Feche sua Bíblia. Esquece da sua Bíblia agora. Glória a Deus. Nos últimos dias, nós brasileiros, principalmente, nós temos passado por dias de lutas e de muitas aflições, porque a nossa economia há muitos anos ela já não vem bem. Aí vem a Copa do Mundo, gastaram milhares, milhões, bilhões, e nós ficamos por pensar. Os europeus passam crises, mas estão bem. Os americanos, os canadenses, e nós brasileiros moramos em uma das melhores nações que se possa morar. Não existe tanto recursos naturais igual existe no Brasil. Não existe, a nossa agricultura é a melhor que existe. Quase ninguém se planta, quase ninguém cria gado igual nós criamos. E nós ainda passamos por aflições. Quando eu cheguei por aquela porta, o pastor Edmilson estava pregando sobre alegria.
E eu tenho uma palavra para você hoje. Amém? Amém? Põe a mão assim na sua barriga. Fala assim: eu estou grávido. Tem alguns homens tirou a mão na hora. Fala assim, põe a mão no seu útero e fala: eu estou grávido. Fala: essa noite eu quero engravidar de Deus. Amém? Tem alguns homens que não põem a mão na barriga mesmo. Fala pro amigo do lado aí: meu irmão, esse útero, ele não é físico, é espiritual. Amém? Só tem bênção na sua vida se você gerar uma gravidez daquilo que você deseja. Se nós não gerarmos, querido, quando você eu estava um dia desse pensando em abrir uma empresa, e eu fiquei alguns anos imaginando em abrir uma empresa, e eu estava grávido daquela empresa. Eu fiquei por muitos, eu creio que 14 anos grávido de uma empresa. Talvez você tenha um projeto, e esse projeto ele não chega na sua vida porque você não engravida dele. Sabe, querido, nós temos algo chamado útero, e útero espiritual. Conta-se uma piada que o irmão foi orar e ele não entendia, acho que ele não entendia muito do corpo humano, e ele disse: olha, Deus está curando o irmão aqui do útero. E aí o irmão começou a rir e falou para o outro assim: ó, mas o homem não tem útero. E ele disse assim: olha, só para provar que Deus existe, ele nem está curando, vai dar um útero novo. Amém, igreja? Amém. Você está muito com a cara séria, está muito carrancudo. A bênção de Deus não entra assim. Amém? Tem que aprender a rir, igreja. Nós somos o povo de cara mais trancada que o mundo já viu, crente. Pensa num povo de cara trancada, de cara amarrada, cara fechada. Você tem que rir, igreja. Sabe por quê? Porque alguém derramou sangue na cruz do Calvário e foi pela sua vida. Alguém já pagou um preço altíssimo e foi pela sua vida. Alguém levou nas costas algumas chibatadas e fez alguns ranhões nas costas, alguns machucados nas costas. E aquela pessoa que tomou aquelas pancadas, aquela chicoteada, ele não tinha pecado nenhum. Ele só tomou aquela chicoteada nas costas por mim e por você. Eu acho engraçado que quando nós vamos pro forrozão, né? Eu creio que tem alguém aqui que já foi no forrozão, dança igual um tico-tico, pula e sapateia e bebe cachaça, e quando chega na presença de Deus está com essa cara trancada, parecendo que dormiu num pote de vinagre. Misericórdia. Limão galego, né? Aqueles limãozão da casca grossa. Igreja, o Senhor tem um projeto na sua vida, amém? Você não está sentado nessa cadeira por estar. Você está sentado nessa cadeira porque o Senhor te escolheu para estar aqui. Não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi e vos nomeei, para que vá e dê os vossos frutos. Amém? Nós temos pregado, eu nunca vi um povo da cara amarrada igual o tal do crente. E você vai nas festas, quando você chega nas festas, as pessoas já vêm e batem nas suas costas, né? E tem umas pessoas que vêm de grau e ele dá 5 vezes assim, pegando na sua mão. Você termina de pegar na mão dele, ele pega de novo. Você termina de pegar, ele pega de novo. Dá vontade de falar: chega, moço, já pegou na minha mão 5 vezes. E crente não dá a mão, crente não ri. O que está acontecendo? Ei, cadê o povo que vai morar no céu? Cadê o povo que vai ceiar com o Cordeiro? Cadê o povo abençoado? Cadê o povo exclusivo? O povo comprado pelo sangue do Cordeiro? Aonde está a sua alegria? Se o Senhor chegar por ali hoje e falar: o que você tem para me apresentar? Você vai fazer assim com o Senhor, uma cara fechada. E Deus vai falar: será que eu vou pôr esse cara lá no meu céu porque ele tem a cara fechada demais? Ele vai estragar o meu ambiente lá, porque lá vai ser riso, lá vai ser louvor, lá nós vamos ter que abraçar, nós vamos ter que dizer para o outro todos os dias: olha, eu te amo, porque nós vamos estar sentados na mesa com o Cordeiro, e nós vamos comer uns com os outros, e nós teremos comunhão uns com os outros. Mas é terrível quando você está sentado numa mesa e a pessoa está com a cara fechada, a pessoa está carrancudo, a pessoa não olha para um lado, não olha para o outro, e fica com aquela dificuldade, aquele clima
abenço. Em nome de Jesus, igreja, abre seu coração essa noite para receber o que o Senhor tem para ti essa noite. Não sai daqui sem receber aquilo que o Senhor tem para você aqui essa noite. Em nome de Jesus, abre o seu coração essa noite. Essa semana, quem tem Facebook aqui? Essa semana teve um negócio engraçado no Facebook. Aquele personagem lá do Chaves, acho que é Seu Madruga, né? Seu Madruga, eu não compartilho, porque eu quase não compartilho coisa no Facebook, porque é perigoso. Mas eu achei interessante. Tinha uma coisa assim: tem irmãos que não cumprimentam, não dá paz do Senhor, passa, vira as costas, ainda tem a capacidade de dizer: eu estou de bem com Deus, eu estou na presença do Senhor. Mas dá nunca, porque nós precisamos ser curados. A igreja, sabe por que a igreja tem passado por tanta luta? Sabe por que a igreja não tem recebido bênção? Sabe por quê, queridos? Porque nós temos uma dificuldade de liberar perdão na vida do outro. Nós temos dificuldade de liberar perdão naquele que faz as simples coisas conosco, coisas pequenas. Nós pegamos aquela pessoa, trancamos ela no coração e não liberamos perdão. Ei, aquele que não libera perdão não tem direito à bênção. Fala para o seu irmão: aquele que não libera perdão não tem direito à bênção. Amém? Glória a Deus. Grave-nos do meu milagre, grave-nos de Deus. Deus é tão interessante, irmão, que Ele só presta para ser Deus. Ele não presta para ser outra coisa. Deus só presta para ser Deus. E sendo Ele Deus, um dos maiores artifícios dele é fazer milagre. E o que é o milagre? É algo que ninguém entende. Quem está precisando de um milagre aqui essa noite? Aleluia. Talvez essa noite você esteja precisando de um milagre financeiro. Talvez essa noite você esteja precisando de um milagre físico. Talvez você precisa ser curado esta noite. Talvez você tenha sonhado com um carro e está difícil de comprar. Talvez você tenha sonhado com a casa e está difícil de comprar. Talvez você tenha sonhado com mais determinado tipo de coisa. E o Senhor está aqui esta noite para te abençoar, te entregar nas suas mãos a chave do seu milagre, a chave que abre a porta. Em nome de Jesus, se você crê nisso, glorifica a Deus em nome de Jesus. Vamos passear. Como se dá uma gravidez? Aula de biologia. Para todo mundo que veio de casa querendo receber uma palavra de crente. Ô irmão, já tem tempo que eu deixei de ser crente, viu? Porque crente é difícil ser crente, irmãos. Já tem tempo que eu deixei de ser crente e passei a ser servo. Amém? E crente não pode falar algumas coisas. Eu não sou crente, viu, irmãos? Não sou crente, sou servo. E nós vamos passear por uma gravidez esta noite. Vai ser coisa rápida, acompanha comigo. Imagino que... Como é que é o nome do irmão? São casados? Tem filhos? Não? Cadê um casal que tem filhos? São casados e tem filhos? Aqui, esse casal na frente. Como é que é o nome do irmão? Alessandro e Gisele. Eu imagino que o Alessandro certo dia estava passando em algum lugar, foi em alguma festa, e de repente o Alessandro estava assim, sonhando a Deus: Senhor, eu quero uma namorada, porque eu quero casar, eu quero ter família. E eu imagino, a irmã Eva, que o Alessandro certo dia passando numa festa, ou em qualquer outro lugar, estou supondo, eu imagino que um dia os olhos do Alessandro batem nos olhos da Gisele. Olha o coraçãozinho do olho, o coraçãozinho ficou pregado, o coração dele bateu mais forte, acelerou. Eu acho que a Gisele nem notou, ou foi ao contrário. E eu acho que a Gisele nem notou que ele estava interessado nela. E eu imagino então que um certo dia os dois começam a ter intimidade, a bater papo com o outro e conversar e tal, aquelas coisas igual diz o meu Danielzinho, blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. E
vai então conversando, os dois então se conhecem, começam a namorar e se casam e agora vão gerar um filho. Eu imagino que eles ali na união dos dois, os dois se conhecem, vai para a intimidade. A Gisele então se engravida, fica grávida. E eu imagino que os primeiros dias de gravidez é os dias mais perigosos, porque a ciência fala que os primeiros 3 meses de gravidez é perigoso, pode até perder o bebê. Eu imagino então que a primeira coisa que acontece é a mulher começa a sentir o quê? Enjoos, náuseas. Eu lembro minha esposa quando engravidou da Daniela, ela começou a ter nojo do meu cheiro e ficava difícil, porque quando eu chegava perto dela, ela falava: sai perto de mim que eu não aguento o seu perfume. Eu falei: meu Deus, será que a minha esposa deixou de me amar? E a gente não entende, homem não entende essas coisas. E o cheiro que chegava às narinas dela não aguentava, ela não aguentava, eu tinha que sair de perto. Mas aí 3 meses depois começa um outro estágio na vida da mulher, que é a fase da deformação. A barriga começa a crescer, o pé começa a inchar, o nariz parece uma coxinha, e a mulher ela vai ficando toda deformada, e ela começa a olhar para o marido e dizer: meu marido não me ama mais. E ela olha naquela barrigona no espelho, aquela barrigona daquele tamanho, e começa a dizer: meu marido está me achando a coisa mais feia do mundo. E o tempo vai passando, ela vai chegando ali por volta de 7, 8 meses, e ela já começa a sentir o peso da gravidez, as costas embora para trás, a coluna não aguenta, né? E a mulher começa a andar daquele jeitão que só as mulheres grávidas têm. Que coisa linda. E o bonitão lá dormindo. A mulher parecendo uma cobra que engoliu o boi, e o bonitão lá dormindo, né? E aí o que acontece, queridos? Alguns dias depois, essa mulher rompe-se a sua bolsa. Eu lembro quando a Ana Paula rompeu a bolsa da Dani, ela saiu derramando o líquido pela casa toda, e nós corremos, levamos para o hospital, e ela ganhou o bebê. Isso é uma gravidez física, isso é uma gravidez biológica, isso é uma gravidez para nós termos a nossa geração, a nossa descendência. Mas nós também temos a nossa gravidez espiritual, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós ansiamos, aquilo que nós engravidamos. E se nós não engravidarmos dessas coisas, jamais teremos as bênçãos. Talvez alguns de nós aqui já engravidou várias vezes, mas nós sabemos que isso é uma gravidez espiritual. E gravidez é aquilo que a gente ama, que a gente quer. Quando a mulher está grávida, o texto do qual nós lemos, a Bíblia diz que quando a mulher está para dar à luz, ela fica aflita, ela fica afligida. Mas assim que ela dá à luz, toda a aflição acaba. Sabe por quê, queridos? Porque ela ouve o choro do bebê. Sabe por quê que às vezes você está nessa aflição? Porque a gravidez que Deus te deu, você não está conseguindo gerar. E às vezes você tem perdido essa gravidez por poucas coisas. E nós vamos estudar esta noite. Gravidez espiritual precisa ser gerada de um jeito certo, para que venha o tempo de Deus. E muitas pessoas estão aflitas, muitas pessoas estão depressivas, porque não está dando à luz a gravidez que Deus tem gerado na sua vida. Aí talvez você está falando nessa noite: meu Deus do céu, esse pastor está louco. Você acertou, estou mesmo. Louco. Sabe por quê, queridos? Eu já não aguento mais ouvir alguns tipos de pregação que não muda a nossa vida. Eu não aguento mais ver tanta baboseira que não muda a nossa história. Eu não aguento mais alguns compêndios, algumas coisas que alguns pastores têm colocado nas nossas vidas que não condiz com a Bíblia. Ei, Bíblia é para mudar as nossas vidas. Algumas pessoas têm convertido e não têm mudado de vida. Alguns pastores têm pregado, e eles têm pregado muitas coisas, mas não têm trazido uma mudança para as nossas vidas. Eu quero mudança de vida. Eu quero engravidar do meu milagre. Eu quero engravidar daquilo que é bom. Eu quero engravidar daquilo que vem de Deus. Eu quero ser aquilo que a Bíblia diz que eu sou.
desculpa, irmãos, mas toda vez que o pastor Edmilson me convidar, esse é o tipo de palavra que eu tenho. Eu não tenho outro tipo de palavra. Eu corri muito tempo eu corri por causa dessas palavras que Deus me dava, e eu querendo copiar alguns pastores, eu ia ministrar outras palavras, e o Espírito Santo pegava e disse: não, se você fosse para ministrar aquela palavra, eu daria daquele jeito. Eu quero esse tipo de palavra. Então quem me convida para ministrar sabe, eu não sou o pastor do fogo que chega aqui e grita para você falar em línguas estranhas, para você sair daqui rodopiando. Se você sair daqui rodopiando e chegar lá na sua casa, você continuar no pecado, você continuar fazendo as mesmas coisas erradas, o evangelho não valeu, porque é impossível ler esse livro e não mudar de vida. O autor desse livro, ele muda a vida de qualquer um. Aqui não é revista Veja, aqui não é Contigo, aqui não é um livro do Augusto Cury, aqui não é o livro do Paulo Coelho, aqui é Bíblia. O autor chama Jesus de Nazaré, que muda a vida de qualquer um que lê ele, que começar a participar dele, olhar para ele, entender essas escrituras, a vida dele é mudada. Ele começa a engravidar de milagres, 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 milagres e milagres. Eu quero o evangelho que muda. Eu quero o evangelho que me faz pensar a hora que eu for deitar. Eu quero o evangelho que faz a minha cabeça dar um nó. Eu quero o mesmo evangelho de João Batista, que passava e ele dizia: arrependei-vos, raças de víbora. E as pessoas viam aquele pregador pregando na beirada do Jordão e passava de largo e passava correndo, porque aquela palavra era muito pesada. Mas quando aquelas pessoas iam, aquela palavra arrependei-vos, raças de víbora, entrava no ouvido, ela fazia morada no coração e começava a incomodar as pessoas. Mas hoje a palavra não incomoda mais. A palavra não nos incomoda mais. Eu vou para a igreja e eu saio da igreja e eu vou cometer as mesmas coisas que eu cometia antes, vou cometer os mesmos pecados que eu pecava antes. Você precisa sair daqui essa noite grávido dos seus milagres. Tem pessoas aflitas aqui essa noite, e eu não vou pregar para você a palavra de Salomão. Está preocupado com o que haver de beber, com o que haver de comer, com o que haver de vestir? Não vou te pregar essa palavra, queridos. Muito pelo contrário, eu não vou contra a Bíblia não, mas você tem que estar preocupado nele. Sabe por quê, queridos? Nós crentes não podemos nos contentar em comer o pior dessa terra. Nós crentes não podemos nos contentar em vestir o pior dessa terra. O que é de endemoniado aí que está vestindo? O que acontece, queridos? Alguns dias depois, essa mulher rompe-se a sua bolsa. Eu lembro quando a Ana Paula rompeu a bolsa da Dani, ela saiu derramando o líquido pela casa toda, e nós corremos, levamos para o hospital e ela ganhou o bebê. Isso é uma gravidez física, isso é uma gravidez biológica, isso é uma gravidez para nós termos a nossa geração, a nossa descendência. Mas nós também temos a nossa gravidez espiritual, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós ansiamos, aquilo que nós engravidamos. E se nós não engravidarmos dessas coisas, jamais teremos as bênçãos. Talvez alguns de nós aqui já engravidou várias vezes, mas nós sabemos que isso é uma gravidez espiritual. E gravidez é aquilo que a gente ama, que a gente quer. Quando a mulher está grávida, o texto do qual nós lemos, a Bíblia diz que quando a mulher está para dar a luz, ela fica aflita, ela fica afligida, mas assim que ela dá a luz, toda a aflição acaba. Sabe por quê, querido? Porque ela ouve o choro do bebê. Sabe por quê que às vezes você está nessa aflição? Porque a gravidez que Deus te deu, você não está conseguindo gerar, e às vezes você tem perdido essa gravidez por poucas coisas. E nós vamos estudar esta noite. Gravidez espiritual precisa ser gerada de um jeito certo, para que venha o tempo de Deus. E muitas pessoas estão
talvez você está falando nessa noite: meu Deus do céu, esse pastor está louco. Você acertou, estou mesmo. Louco. Sabe por quê, queridos? Eu já não aguento mais ouvir alguns tipos de pregação que não muda a nossa vida. Eu não aguento mais ver tanta baboseira que não muda a nossa história. Eu não aguento mais alguns compêndios, algumas coisas que alguns pastores têm colocado nas nossas vidas que não condiz com a Bíblia. Ei, Bíblia é para mudar as nossas vidas. Algumas pessoas têm convertido e não têm mudado de vida. Alguns pastores têm pregado e eles têm pregado muitas coisas, mas não têm trazido uma mudança para as nossas vidas. Eu quero mudança de vida. Eu quero engravidar do meu milagre. Eu quero engravidar daquilo que é bom. Eu quero engravidar daquilo que vem de Deus. Eu quero ser aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu quero ter aquilo que a Bíblia diz que eu posso ter. Talvez você veja aqui esta noite para ouvir outro tipo de palavra. Me desculpe, irmãos, mas toda vez que o pastor Edmilson me convidar, esse é o tipo de palavra que eu tenho. Eu não tenho outro tipo de palavra. Eu corri muito tempo eu corri por causa dessas palavras que Deus me dava, e eu querendo copiar alguns pastores, eu ia ministrar outras palavras, e o Espírito Santo pegava e disse: não, se você fosse para ministrar aquela palavra, eu daria daquele jeito. Eu quero esse tipo de palavra. Então quem me convida para ministrar sabe, eu não sou o pastor do fogo que chega aqui e grita para você falar em línguas estranhas, para você sair daqui rodopiando. Se você sair daqui rodopiando e chegar lá na sua casa, você continuar no pecado, você continuar fazendo as mesmas coisas erradas, o evangelho não valeu, porque é impossível ler esse livro e não mudar de vida. O autor desse livro, ele muda a vida de qualquer um. Aqui não é revista Veja, aqui não é Contigo, aqui não é um livro do Augusto Cury, aqui não é o livro do Paulo Coelho, aqui é Bíblia. O autor chama Jesus de Nazaré, que muda a vida de qualquer um que lê ele, que começar a participar dele, olhar para ele, entender essas escrituras, a vida dele é mudada. Ele começa a engravidar de milagres, 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 milagres e milagres. Eu quero o evangelho que muda. Eu quero o evangelho que me faz pensar a hora que eu vou deitar. Eu quero o evangelho que faz a minha cabeça dar um nó. Eu quero o meu evangelho de João Batista, que passava e ele dizia: arrependei-vos, raças de víbora. E as pessoas viam aquele pregador pregando na beirada do Jordão e passavam de largo, e passavam correndo, porque aquela palavra era muito pesada. Mas quando aquelas pessoas iam, aquela palavra arrependei-vos, raças de víbora, entrava no ouvido, ela fazia morada no coração e começava a incomodar as pessoas. Mas hoje a palavra não incomoda mais. A palavra não nos incomoda mais. Eu vou para a igreja e eu saio da igreja e eu vou cometer as mesmas coisas que eu cometia antes, vou cometer os mesmos pecados que eu pecava antes. Você precisa sair daqui essa noite grávido dos seus milagres. Tem pessoas aflitas aqui essa noite, e eu não vou pregar para você a palavra de Salomão. Está preocupado com o que haver de beber, com o que haver de comer, com o que haver de vestir? Não vou te pregar essa palavra, queridos. Muito pelo contrário, eu não vou contra a Bíblia não, mas você tem que estar preocupado mesmo. Sabe por quê, queridos? Nós crentes não podemos nos contentar em comer o pior dessa terra. Nós crentes não podemos nos contentar em vestir o pior dessa terra. O que é de endemoniado aí que está vestindo e comendo o melhor dessa terra? Você tem inveja dele? Eu não, mas eu quero comer o melhor dessa terra. A Bíblia diz que o melhor dessa terra é para mim. A Bíblia diz que o melhor dessa terra é para você, que confessa o nome do Salvador, que confessa o nome do Rei. Mas por que nós não estamos fazendo isso? Porque nós não engravidamos daquilo
Senhor tem para você. Engravide esta noite. O seu sonho é morar numa casa melhor. Então engravide uma casa esta noite. O seu sonho é andar num carro zero. Engravide de um carro zero esta noite. O seu sonho é fazer uma faculdade de direito, de psicologia ou de qualquer outra coisa. Engravide do seu milagre esta noite. Clame ao Senhor pelo seu milagre esta noite. Rasgue os céus esta noite e mostre para o Senhor que você quer ficar grávida esta noite, em nome de Jesus de Nazaré. O Espírito Santo está abrindo sua mente. Sabe qual é o problema dos crentes? Mente fechada. O crente está preocupado com pecado. Ah, não vou para Caldas Novas, porque Caldas Novas lá só tem pecado. É mesmo, você está certinho. Mas a partir do momento que você chegar lá, vai mudar a história. Ah, eu não quero um carro zero não, porque a gente não pode sonhar com um carro zero. Sonha não, bobão. Fica aí andando de pé, de ônibus, a Napolina. Sonha não. Crente, mente travada, mente fechada. Espanta não, esposa. Esposa está ali espantadinha. E a unção do leão, daqui a pouco vai ter a unção do leão, viu, irmão? Você sabe o que é a unção do leão? Você sabia? Você sabia que quando o leão urra, quando o leão solta o seu, você sabia que ele atinge até 12 decibéis? Você sabe o que significa isso? O urro do leão, ele é ouvido até 18 quilômetros de distância. Você sabia que quando o leão urra, alguns animais ao redor do leão morrem de parada cardíaca? Você sabia que quando você orar, Satanás vai dar um treco nele? Ele vai parar de querer destruir os seus projetos. Em nome de Jesus, recebe nessa noite a unção do leão. Começa a urrar. Existe oração que é oração de cordeiro. Meu Deus, perdoa os meus pecados. Senhor, perdoa as minhas iniquidades. Senhor, perdoa mesmo, oração de cordeiro. Mas existe oração de leão, aquela oração que é: Senhor, eu quero. E Deus fica incomodado com a sua oração e te abençoa. Mas crente está parecendo hindu, não quer pedir não. Tem crente que parece que ele não está servindo nem a Deus não, parece que é hinduísmo. Porque o hindu não pede, o hindu não pode pedir, o hinduísmo e o budismo não podem pedir. Aí eles ficam lá, não tira nada, meu irmão, no movimento do céu, no movimento do inferno, no movimento de ninguém. O capeta está lá paradinho no lugar dele, não tem nada para ele fazer. E o anjo está lá também, paradinho. Ei, ainda tem tempo. Ainda há tempo. Os seus projetos que estão engavetados são projetos de Deus que você engavetou, e por covardia aqueles projetos estão lá na gaveta. Arranque esses projetos da gaveta hoje. Se você tem um projeto, amanhã cedinho você vai começar a colocar ele em ação. Se o seu projeto é de montar uma empresa, monte. Se o seu projeto é de ir para uma faculdade, vá lá, faz o vestibular. Lá na Unidesc, você chega lá e paga uma quantia lá, os vestibulares lá é tranquilo. Em nome de Jesus, se seu vestibular é lá na Católica, vai fazer seu vestibular, mas faça alguma coisa. Deixe de ser crente mole, crente só vive sentar a bunda no banco e não faz mais nada. Muda. Ei, você vai chegar um dia, Deus vai pedir conta para o pastor de Milson. Pastor, a Bíblia diz que Deus vai pedir conta, os pastores vão ter que dar conta da vida das ovelhas. Mas por que o fulano não mudou de vida? Não vai ter como responder, ué. Você não faz nada, você não ajuda, você não ora, você não busca, você não ouça. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, quem está grávido do milagre essa noite, diga amém. Aleluia. Já posso ver as barrigonas espiritual, amém? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aqui, irmão, você sabe que Deus tem um projeto na sua vida, e você tem sonhado com um projeto. E esse projeto,
Eu quero, em nome de Jesus, que você entenda essa noite, porque o Espírito Santo manda eu te dizer: esse projeto, você tem um sócio e chama Jeová Jireh, chama Jeová Rafá. Põe os pés no seu projeto, caminha, vai-te embora, não esquece do fulano do lado, do outro que diz não, você não pode fazer isso. Vai adiante, porque Deus está contigo e Ele vai te dar uma bênção esses dias que você vai admirar e as pessoas não irão entender. Amém? Glória a Deus. Você aqui, ó, de preto. Quando eu entrei aqui, o Espírito Santo me mostrava a sua aflição. O seu coração está aflito. Uma aflição que tem tomado conta de você. A aflição que tem te enforcado, tem acabado com a sua vida. E você às vezes não sabe como sair dessas dificuldades, dessas lutas. Deus está dizendo: filha minha, você está grávida e não sabe. Essa aflição que você tem passado é justamente porque está chegando o dia de você dar à luz. E o filho que você está esperando é de bênção. Para quem não está entendendo essa noite, eu estou pregando uma linguagem espiritual. Não temos, porque o Senhor é contigo. Não temos, porque o Senhor é contigo. E Ele vai fazer algo tão estrondoso na sua vida, na vida da sua família, pelo seu choro. Porque o Senhor, o teu Pai, não aguenta ver as tuas lágrimas. E Ele vai abençoar a sua vida. E a sua vida vai ser mudada de uma vez por todas. Recebe em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Aleluia. Primeiro passo para engravidar: ter um desejo. Só engravida quem tem desejo. Só é mãe aquela que tem desejo. Para você engravidar, você precisa ter um desejo. Sabe o que é um desejo? Desejo é algo que só quem deseja sabe o que é. Você precisa ter um desejo. Nos últimos dias eu tenho visto minha mãe. Minha mãe tem um sonho de ter uma TV de 52 polegadas, tela de LED e tal. Minha mãe está grávida daquele sonho. E eu fico assim observando. Minha mãe é uma mulher que, graças a Deus, hoje tem quase tudo. Mas ela tem um desejo de ter uma TV. Tem algumas pessoas que têm um desejo pequeno de ter uma TV, de ter um sofá, de ter um guarda-roupa, de ter essas coisas que nós gostamos de ter. É desejo, querido. Não importa o seu desejo. Se o seu desejo, mulher, é um jogo de cozinha, não importa, é um desejo. Você precisa ter um desejo, amém? Segundo, ter um relacionamento saudável. Para você engravidar, você precisa de um relacionamento saudável. Com quem você precisa ter esse relacionamento, igreja abençoada? Fala comigo. Espírito de Ruach. Fala assim: meu Deus do céu, quem é esse espírito de Ruach? Fala para o seu irmão, no grego, traduzido, quer dizer Espírito Santo. Amém? Algumas pessoas já até assustou aí. Aleluia. Terceiro, engravidar. Quarto, gerar. Sabe quando você tem um desejo? Aí você ajoelha e fala: Senhor, mas eu quero isso. O Senhor vai abençoando, o Senhor abençoa, o Senhor dá provisão. Pai, faz isso, tá? Você está gerando o seu milagre. As coisas que Ele não vêm, se você não pede, fica impossível de Deus dar. Você quer ver? A Bíblia diz
que Jesus ia passando, e havia ali um homem chamado o cego de Jericó. A Bíblia diz que Jesus aí ia passando e o cego gritou: Jesus! Ninguém está lendo Bíblia aqui não? Jesus! Tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que Jesus continuou andando, foi ou não foi? Aí ele grita de novo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele continuou andando. Então ele aumentou o volume e disse mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Naquela hora o Senhor para. Glória a Deus. Quando o Senhor para, quer dizer que vai acontecer um milagre. Jesus nunca parou e não aconteceu milagre. Todas as vezes que Jesus parou, aconteceu milagre. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe por que as coisas não têm acontecido na sua vida? Porque você não tem chamado a atenção de Jesus. Você não tem chamado Jesus para um milagre na sua vida. Então chama a atenção do Senhor. E aí Jesus chega perante aquele homem e diz: o que queres? O homem não tinha olho, o homem só tinha o branco dos olhos. Eu creio comigo que a única coisa que eu queria era um milagre. E qual era o milagre dele? Eis a questão: qual é o milagre que você quer? Quer parar de pagar aluguel? Ô glória! Qual o milagre que você quer, meu irmão? Quer a libertação da sua família? Quer a libertação do seu povo? Então clame pelo milagre. E aí quando Jesus para perante ele, e ele diz: Senhor, eu quero voltar a enxergar. Ei, milagre para Jesus é a coisa mais simples. Milagre para Jesus é como estralar de dedo para mim, ó. Ó, por que nós crentes não temos recebido milagre? Porque nós não cremos no Jesus que nós servimos. É simples, 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 simples. Amém? Amém. Agora eu quero falar 3 coisas que provocam aborto. Primeira coisa que provoca o aborto: o organismo. Você sabia que o nosso organismo, o organismo da mulher, ele é preparado para provocar um aborto espontâneo? Você sabia que quando a mulher engravida, quando o óvulo é fecundado e o óvulo para na parede uterina, você sabia que é um corpo estranho e o organismo está preparado para expulsar esse corpo estranho? Então, algumas mulheres perdem o filho nas primeiras semanas de gestação. Não perca o seu milagre. Não perca o seu milagre. Não deixa o seu milagre ir por ralo abaixo. Amém? Segunda coisa que provoca um aborto: pancada. Quando a mulher está gestante, ela não pode sofrer nenhum tipo de pancada, porque senão ela perde o filho. E o que quer dizer pancada nos nossos dias? Pancada significa as lutas, as perseguições, as tribulações. Quando nós chegamos ao Senhor Jesus, há um nível de demônio no mundo espiritual, e eles estão postos para nos atribular, para arrebentar com as nossas vidas, e muitos de nós não conseguimos aguentar essa pressão, e nós acabamos abortando os nossos sonhos. Não deixe as pancadas, as tribulações, as dificuldades da vida abortar os teus sonhos, abortar os teus milagres. Permanece, fica junto, ora, jejua, passa tempo, pede o seu pastor para pôr a mão na sua cabeça. Sabe uma coisa, igreja? A igreja tem que aprender isso. Quando você ora a Deus, Deus te ouve, certo? Mas quando o seu sacerdote põe a mão na sua cabeça e determina a bênção, Deus não ouve, Deus obedece. Glória a Deus. Você está com heresia, Deus vai obedecer o pastor? Vai. Isaías, lê Isaías. Vou falar não você ler Bíblia. Lê Isaías, você vai ver o que eu estou falando. Amém? Amém. Terceira e última coisa que provoca um aborto: doenças. Sarampo, rubéola,
sífilis, sarnas, tudo isso provoca um aborto. Agora pergunta para mim, e o que quer dizer isso no mundo espiritual? Só fatos, fala mais alto. Não, de uma vez só. 1, 2, 3 e... pecado. Ei, irmãos, você quer que seus projetos nunca aconteçam? Viva uma vida de pecado, uma vida relapsa. Vive pecando, não tem consciência do que é pecado, do que deixa de ser pecado. Para de fazer essas loucuras. Seja crescido, pecado não pode entrar nas nossas vidas, e que entre, e que seja um acidente. Eu nunca vi todo dia mirar um poste desse e bater um carro. Eu nunca vi uma pessoa chegar no muro e meter um chute descalço. Essas coisas acontecem por acidente. O pecado nas nossas vidas precisa ser acidente. Amém? Tem algumas pessoas aqui, tem algum casal aqui que precisa casar. Deus está esperando você casar para Ele derramar na sua vida uma bênção. É uma bênção. Mas você precisa entender isso. Você precisa, meu irmão, ir para o matrimônio. Aleluia. Glória a Deus. Então, case. Saia da vida de pecado, essa vida de conformismo que você está nela. Vai casar. Vai lá no seu Gessi lá, ó, no cartório, assinar um papel e ele vai te casar. E a partir do momento que você casar, a bênção do Senhor vai ser derramada na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé? Chega. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, pastor Edmilson vai pregar mais depois. Glória a Deus. Nós vamos derramar uma bênção na sua vida agora. Amém? Gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Glória a Deus, aleluia. Não temas, diz o Senhor esta noite. Não temas, porque eu sou contigo. Glória a Deus. Não temas, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Aqui neste lugar. Oh, aleluia. Comece a orar ao Senhor. Glória a Deus. Comece a orar ao Senhor. Aos 3 anos atrás, o pastor Edmilson me convidou para ministrar aqui. E eu estava passando por um momento muito difícil, um momento de tribulação, porque havia acontecido algumas tragédias na minha vida, e o meu coração estava muito machucado, e eu não conseguia enxergar o horizonte que o Senhor tinha preparado para mim. Naqueles dias, eu fiquei sem chão, eu fiquei sem ter aonde pisar. Mas alguma coisa me confortava, e eu não entendia que eu estava grávido. Eu estava grávido de um ministério, eu estava grávido de uma empresa, e o Senhor estava me preparando para isso. E como eu já falei, quando a mulher engravida, ela fica deformada. As pernas incham, os pés incham, o nariz incha, o rosto engorda, e a gente fica totalmente deformado. E havia naqueles dias na minha vida uma tristeza, havia naqueles dias na minha vida uma baixa autoestima terrível. Mas o Senhor estava nos preparando para algo tão poderoso, para algo tão abençoado, para hoje estar contando para vocês, em nome de Jesus de Nazaré. A partir de hoje, 6/6, vai ser derramada uma bênção na sua vida, vai ser derramada uma prosperidade na sua vida, vai ser derramada uma unção diferenciada na sua vida. A partir de hoje, o leão da tribo de Judá vai
vai derramar, vai urrar na sua vida, e as coisas serão mudadas. Tudo aquilo que você colocar as mãos vai prosperar. Tudo aquilo que você colocar as suas mãos vai crescer. Tudo aquilo que você impor, em nome de Jesus, as pessoas não entenderão. As pessoas chegarão na tua casa e dirão: mas o que aconteceu? Porque a sua vida era assim, porque a tua vida era assada, mas agora eu vejo que há uma diferença na sua vida. O que é que está acontecendo? E você vai dizer para ela: é o leão da tribo de Judá que está rugindo na minha casa, é a unção do leão que está derramando sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa, sobre a vida do meu esposo, sobre a vida dos meus irmãos, da minha família. Em nome de Jesus, recebe essa unção agora, a unção que muda, a unção que transforma. Em nome de Jesus, quebra agora o jugo, todo jugo. Continua olhando, igreja. Junto com os querubins, eu canto santo. Eu vejo muitas lágrimas, Cantando, eu vejo muitas lágrimas nesta noite. Oh Espírito Santo, Santo é o Senhor, Pai. Santo é o Senhor, meu Deus. Glórias a Ti, Pai. deixa o fogo descer, deixa o vento soprar e deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar e deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa as lágrimas cair. Deixa as lágrimas cair. Se você quiser chorar, chore. Se você quiser ajoelhar, ajoelhe. Se você quiser fazer algo que você não tenha feito, tenha vontade de fazer, faça. Deixa o Senhor ver algo diferente na sua vida esta noite. Saia do comodismo, saia do comodismo, saia do tradicionalismo. Em nome de Jesus, deixa a glória cair. Majestade Santa, majestade Santa. Só você que é grato a Deus, levante suas mãos e comece a adorar o Senhor com suas mãos. Santa, Majestade Santa. Deixa o vento soprar e deixa a glória cair. Em nome de Jesus, virá uma unção de prosperidade sobre a sua vida. Virá uma unção de prosperidade. Virá uma riqueza incalculável na tua vida. E essa riqueza é o Senhor que vai te dar. É o Senhor que vai te dar por tudo aquilo que você tem feito para a obra dele. Cada lágrima, tudo aquilo que você tem feito, tudo aquilo que você tem colocado nas suas mãos, todo choro, todo auxílio, o Senhor vai te recompensar com uma riqueza. Uma riqueza, riqueza. As pessoas vão observar e dizer: por que aquele homem é tão rico? E você vai dizer para ela: porque o Senhor se agrada de mim, porque eu faço aquilo que agrada o coração do Senhor. Recebe nesta noite, recebe essa riqueza, guarda no fundo do teu coração, porque é do Senhor e é algo que Ele vai abençoar as tuas gerações, em nome de Jesus. Continua orando, continua adorando ao Senhor. Santo, junto com os serafins, eu canto santo. Sua presença é real. Aleluia. Aqui neste lugar, tua presença é
Santo está sobre a sua vida. E o Senhor derrama agora uma unção de alegria sobre a sua vida. Uma unção que aonde você chegar, as pessoas vão olhar e dizer: eu quero ser igual a esta mulher. A unção do riso, a unção da alegria, a unção de mudar o ambiente por onde